Muito bem, pessoal, vamos retomar agora. Então, até esse momento, só fazendo umas pontualizações, o que foi abordado até aqui? Que mudanças operacionais desencadeiam mudanças populacionais, né? Esse foi o primeiro ponto. Outro ponto que foi abordado é que, antes de se escolher a técnica, antes de se escolher onde coletar, nós temos que pensar em estudos direcionados, em estudos para responder objetivos específicos. Posteriormente a isso, nós temos que pensar em uma série de fatores para se fazer um estudo microbiológico, tais como onde coletar, quando coletar, como extrair o biofilme e como analisar os resultados posteriormente, né? Além disso, nós vimos também algumas possibilidades metodológicas de ferramentas de biologia molecular, não é? E cabe ressaltar aqui que cada técnica existe um protocolo bem definido, um passo a passo bem definido, que se encontra em qualquer local de site, de banco de dados de ferramentas de biologia molecular. Então, é um passo a passo que se faz no laboratório, né? E que isso é tranquilo, é fácil de se fazer, é fácil de se processar. Né? Por isso que eu não vou entrar em métodos analíticos, em como se faz um método analítico, porque hoje a gente já se tem disponível protocolos disponíveis para isso, né? Além disso, nós vimos aqui também algumas possibilidades de resultados empregando diferentes técnicas de biologia molecular. E o que esses resultados, quais os avanços, o que esses resultados proporcionaram na tecnologia dos elétrons construídos, tanto em elétrons verticais quanto em elétrons horizontais. E a partir de agora, eu gostaria de dividir com vocês alguns estudos que o grupo de estudos em saneamento descentralizado desenvolveu. E vocês lembram que eu comentei com vocês que nós devemos fazer estudos direcionados para se estudar ecologia microbiana? O nosso foco ali do GESAD sempre foi, pode ser que em algum momento nós mudamos, transformação e remoção do nitrogênio. Então, todos os nossos estudos foram direcionados e enfocados com esse objetivo. Como se dá a remoção e a transformação do nitrogênio e quais são as populações microbianas envolvidas? Como se dá a dinâmica microbiana envolvida com o ciclo do nitrogênio. Além disso, vocês lembram que eu comentei anteriormente que se entendermos como se dá a inter-relação de populações com fatores abióticos ao biofilme, ou seja, condições operacionais, nós podemos melhorar a operação dos sistemas de elétrons construídos, podemos melhorar os parâmetros de desenho ou de projeto e maximizar o desempenho de tratamento. Então, é um pouquinho isso que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Como que a biologia molecular, de forma indireta, por meio das análises de ecologia microbiana, pode dar um respaldo para os engenheiros na hora de projetar, operar esses sistemas. E também como que a análise de ecologia microbiana pode melhorar o desempenho, pode auxiliar a melhorar o desempenho de tratamento desses sistemas. Então, agora, eu vou mostrar alguns estudos que foram feitos aí ao largo do ano de 2016 até 2020. Então, o nosso primeiro objetivo era avaliar ou identificar a influência dos períodos de operação e repouso na comunidade bacteriana nitrificante e desnitrificante. Então, as transformações do nitrogênio, né? Nitrificação seguida da desnitrificação, se tem a remoção completa do nitrogênio. Isso tudo se dá via processos microbianos. Então, esse estudo ele foi desenvolvido em um elétron construído vertical de fundo saturado e ele era empregado, esse elétrons, para tratar esgoto sanitário de um condomínio residencial. É um condomínio de praia.
situado numa cidade cerquita de Florianópolis. Então, aqui nós temos o condomínio, observem aqui, condomínio residencial, e aqui no cantinho, o Wetlands. Esse quadradinho aqui é o Wetlands. Logo aqui no início, nós temos uma rodovia, onde é a chegada do condomínio. Então, observem as fotos aqui. Esse Wetlands, ele tinha uma área superficial de 3.141 metros quadrados. Então, como que era o funcionamento desse sistema? Então, todo o efluente produzido pelo condomínio era transferido, bombeado, para um reator anaeróbio compartimentado. Esse reator, ele funciona como tratamento primário, como se fosse um tanque séptico, mas com compartimentos. Ele tinha areia como maciço filtrante, a macrófita empregada era Ciperus papyrus, e ele tinha uma profundidade útil de 70 centímetros, sendo que os 20 últimos centímetros do material filtrante era mantido saturado com o próprio efluente. E a área superficial desse wetlands era dividida em 4 quadrantes, conforme o regime hidráulico de alimentação. Então, 2 quadrantes recebiam a alimentação na forma transversal por 30 dias, e os outros 2 quadrantes ficavam em repouso por 30 dias. E a cada 30 dias ocorria a troca. E aí, nossos estudos microbiológicos, eles foram desenvolvidos em uma célula. Nós denominamos célula 3. Essa célula, ela operou, ou esse quadrante, como queira chamar, ele operou com uma baixa taxa hidráulica e uma baixa carga orgânica, cerca de 4 gramas de DQO por metro quadrado por dia. Para vocês terem ideia como é baixa a carga orgânica, no Brasil, nós temos wetlands construídos verticais de fundo saturado, operando com cargas orgânicas na ordem de 40 gramas de DQO por metro quadrado por dia. Então, esse estudo se realizou num período em que o condomínio residencial não estava totalmente habitado, o que resultou em uma baixa carga orgânica disponível para aplicação no wetlands. Então, o nosso estudo ele foi realizado na célula 3, ou no quadrante 3. Então, ao longo de um ano, fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, foram coletadas amostras no maciço filtrante em 3 pontos da seção superficial. Então, aqui nós temos um desenho representando o nosso wetlands, um quadrante, então, que nós chamamos de quadrante 3, e os 3 pontos de coleta da amostra do maciço filtrante. Em cada ponto, ou seja, ponto 1, 2 e 3, foi coletado amostras em 4 profundidades diferentes. Então, totalizando aí 6 campanhas amostrais. 6 campanhas referente aos períodos de alimentação e 6 campanhas após após o repouso, né? Então, 6 campanhas de coleta de amostra após 30 dias de alimentação e 6 campanhas de amostra após o período de repouso. Então, com essas amostras foi coletado, foi empregado a técnica FISH, em nível de atividade, onde a gente consegue identificar a abundância ativa. Então, nós temos aí, essa técnica foi empregada para quantificação de bactérias totais, bactérias oxidantes da amônia, bactérias oxidantes de nitrito e bactérias desnitrificantes. Observem aqui nessa tabela os grupos microbianos, bacterianos, que foram quantificados e analisados pela técnica de FISH. Então, bactérias totais, Pseudomonas, que representa as bactérias desnitrificantes, Nitrospira, que representa as bactérias oxidantes da amônia e de nitrito, Nitrospina, também que são bactérias nitrificantes, bactérias oxidantes da amônia em gerais, Nitrosomonas, Nitrobacter, bactérias do gênero Anamox, do gênero Candidatus, que são bactérias Anamox, bactérias que fazem o processo de nitrificação heterotrófica e desnitrificação aeróbia. Ressalto que a via clássica aqui de nitrificação, a popularmente conhecida, é a oxidação da amônia via bactérias
autotróficas. Aqui nós estávamos observando se existia bactérias heterotróficas que faziam a nitrificação. E também Thiobacillus desnitrificans, que é uma bactéria que faz o processo de desnitrificação não convencional. É um processo de desnitrificação na forma autotrófica, enquanto que a desnitrificação clássica é feita de forma heterotrófica, né? Então, aqui nós temos os nossos resultados. Observem aqui, nós temos a abundância relativa média, em vermelhinho, roxo, após 1 semana de alimentação, e em amarelo, após 30 dias de repouso, para bactérias totais, bactérias oxidantes da amônia, nitrospina, Paracoccus desnitrificans, Thiobacillus desnitrificans e Pseudomonas. Observem aqui, antes mesmo de eu falar das influências dos períodos de repouso e operação, que nós temos várias rotas metabólicas envolvidas com o ciclo do nitrogênio se desenvolvendo dentro desses sistemas. Nós podemos ver aí a clássica nitrificação via metabolismo autotrófico. Podemos ver a desnitrificação autotrófica, ou seja, aquela que ocorre sem a necessidade de se ter uma fonte de carbono orgânico disponível no meio. Temos a clássica desnitrificação heterotrófica e temos também a nitrificação heterotrófica. Então, por meio dessa rota metabólica de nitrificação heterotrófica, é possível, sim, consumir carbono, oxidar carbono e oxidar amônia ao mesmo tempo, via essa rota metabólica. Então, observem que tudo isso, por meio de uma técnica simples de microscopia, que é o FISH, foi identificado nos wetlands. Diferentes rotas metabólicas envolvidas no ciclo do nitrogênio. Mas, voltando aos períodos de repouso e operação, nós podemos observar, sim, que os períodos de repouso influenciaram principalmente na dinâmica das bactérias oxidantes da amônia e do nitrito. Nós podemos aí ver uma menor abundância relativa, quando comparado aos períodos de alimentação. Enquanto isso, nos períodos de repouso, não identificou-se influência nas bactérias desnitrificantes. Então, observamos uma abundância relativa similar para bactérias desnitrificantes, tanto nos períodos de alimentação, como nos períodos de repouso. Só que se analisarmos este gráfico aqui, dos parâmetros físico-químicos e biológicos realizados no afluente e no efluente deste wetlands, nós podemos ver aqui a eficiência de remoção de carga de amônia, nitrogênio amoniacal, e em contrapartida, nós temos aqui a produção de nitrogênio oxidado, né? Então, quanto de nitrato e nitrito foi produzido? E nós podemos ver que isso não variou, não teve diferença estatística. Então, qual que foi a nossa interpretação? Períodos de alimentação, eles influenciaram, sim, na abundância ativa de bactérias nitrificantes. No entanto, com a retomada da alimentação, essas bactérias rapidamente se restabeleceram no meio e não influenciaram no desempenho de tratamento de remoção de amônia desse sistema. E aonde que nós podemos entender isso? Como que nós podemos aplicar esses resultados, pensando num sistema de wetlands construídos? Então, só para deixar mais uma vez claro aqui, bactérias nitrificantes decaíram a sua abundância com 30 dias de repouso, mas rapidamente se restabeleceram no meio. Enquanto que bactérias desnitrificantes não sofreram influência dos períodos de repouso. Esse modo de alimentação, de 30 dias de repouso e 30 dias de alimentação, ele pode ser uma boa estratégia operacional, esse regime hidráulico, para pousadas, para escolas, para hotéis, onde não se tem um fluxo de produção de esgoto diário. Além disso, esse regime hidráulico pode ser aplicado também para maximizar a vida útil do sistema. Esse regime hidráulico também pode ser aplicado, então, se for o caso,
para aplicar mais carregamento orgânico e inorgânico no módulo. Então, observem aqui como a microbiologia dá respaldo para a operação dos wetlands construídos. Provavelmente, se nós identificássemos aqui um decaimento no desempenho de remoção de amônia, nós teríamos que verificar se realmente esse regime hidráulico seria mantido ou seria modificado. Então, tudo isso foi entendido com uma simples análise de biologia molecular, que foi o FISH. Em um outro momento, nós procuramos identificar a influência da carga orgânica aplicada na comunidade microbiana envolvida nas transformações do nitrogênio. Antes de entrar nesse estudo, só quero deixar claro aqui que quem faz a remoção do carbono são bactérias heterotróficas. Em contrapartida, quem faz o processo de oxidação da amônia, o processo de nitrificação, são bactérias autotróficas. E na hora de dimensionarmos os wetlands construídos, no caso verticais, nós temos que pensar em uma disponibilidade de oxigênio suficiente para a oxidação do carbono e também a oxidação da amônia. Por isso que nós estávamos estudando quanto de carga orgânica nós poderíamos aplicar num wetlands construído vertical sem perder performance de tratamento no processo de remoção da amônia, devido à necessidade e o requerimento energético aí do oxigênio, né? Então, esse estudo, ele foi feito em conjunto, em parceria com a Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, onde nós estudamos 2 wetlands verticais operando em paralelo. Eles tinham uma profundidade de 80 centímetros, uma área superficial de 1,5 metros quadrados, plantados com a Macrófita Phragmites australis, tinham os 10 primeiros centímetros areia como maciço filtrante e posteriormente os últimos 70 centímetros era formado aí de pedra brita. Então, como que esses wetlands operavam? Eles operavam com ciclos de operação e repouso de 3,5 dias na semana. Então, esses dias de alimentação, eles recebiam uma vazão diária de 1.125 litros por dia e 22 pulsos ao longo do dia, totalizando aí uma taxa hidráulica de 375 milímetros por dia. E aí, durante os 5 primeiros meses de operação, esses wetlands operaram com uma carga orgânica que nós denominamos elevada, 130 gramas de DQO por metro quadrado por dia. Já comentei com vocês que aqui no Brasil, nós utilizamos algo aí como 40 gramas de DQO por metro quadrado dia, para vocês verem a magnitude dessa carga orgânica aplicada. Posteriormente, esses 5 meses de operação, por mais 5 meses, esses wetlands operaram com uma carga orgânica menor, 80 gramas de DQO por metro quadrado dia. Então, observem aqui o quanto eu estou batendo na tecla de condições de contorno para se entender a comunidade microbiana dentro do leito. Então, a vazão fixa ao longo do período de operação, a taxa hidráulica constante ao longo do período de alimentação e só alteramos as cargas orgânicas. 5 meses com uma carga orgânica alta, 130 gramas de DQO, e 5 meses com uma carga orgânica menor, 80 gramas de DQO por metro quadrado por dia. Posteriormente, esses 10 meses de operação com cada carga orgânica, nós coletamos amostras do maciço filtrante na camada da superfície e na camada do fundo. E partimos para a extração de DNA e de RNA. Mas nesse momento, nós fizemos uma conversão do DNA a cDNA. Fizemos uma reação de transcriptase reversa, onde nós temos toda a informação do RNA transcrito a cDNA. Isso foi feito apenas por ser mais fácil de trabalhar no laboratório, porque o RNA é muito estável, ele se desnatura facilmente. Então, não é tão tranquilo trabalhar com o RNA como em nível de DNA. Então,
Em nível de DNA e cDNA, que representa o RNA, nós aplicamos uma técnica denominada reação da cadeia de polimerase quantitativo em tempo real, conhecida no Brasil de qPCR, ou qPCR para vocês. Essa técnica nos permite identificar a expressão gênica, que foi o foco desse estudo. Então, nós trabalhamos com o gene 16S-RNA, que com isso nós conseguimos quantificar todas as bactérias presentes ali na nossa amostra, com o gene AMOA, que é o gene expresso pela enzima amônio-monooxigenase, responsável pela primeira etapa da nitrificação. E olhem só, gente, esse gene nós quantificamos para bactérias oxidantes da amônia e também para árqueas oxidantes da amônia, que é um outro grupo microbiano também associado ao processo de nitrificação. Além disso, nós quantificamos também o gene NOS-Z, GLADE1. Esse gene é responsável expresso pela enzima óxido nítrico redutase, responsável pela última etapa da desnitrificação. Tudo isso foi feito em nível de DNA, que eu já mostrei para vocês, que nos remete à abundância da minha amostra. Então, eu vou ter como resultado aqui dessa técnica número de cópias de gene por grama de material filtrante ou por ml das frações líquidas, e também em nível de cDNA, que me remete à atividade. Então, eu tenho número de transcritos como resultado por grama de material filtrante ou por ml de amostra, nas frações líquidas. Então, DNA, abundância, simplesmente a presença daquele gene sendo expresso, e cDNA, atividade, a expressão ativa do gene. Então, nós conseguimos identificar esses dois pontos nesse estudo. E também, posteriormente, ao período 2 de 80 gramas de DQO por metro quadrado do dia, foi feito um sequenciamento de nova geração da camada da superfície, da camada do fundo do étnos, e também foi amostrado o afluente aleatoriamente para se identificar que tipo de população que entrava dentro desse sistema. Tudo isso foi feito em nível de cDNA. Então, trabalhamos sempre com a abundância e a presença de micro-organismos ativos, né? Esse estudo aqui todo, ele foi feito apenas para árqueas, né? Então, foi feito o sequenciamento de árqueas. Vamos entender um pouquinho dos resultados aqui que nós identificamos para esse estudo. Então, nesse gráfico aqui, nesse gráfico, acredito que vocês estão vendo aqui, é a abundância do gene AMOA, de bactérias oxidantes da amônia, número de cópias por grama de material filtrante, na camada da superfície, na camada do fundo, no final do período 1 e no final do período 2, no final do período 1 e no final do período 2. Já nesse outro gráfico aqui, nós temos a abundância do gene AMOA expresso por árqueas oxidantes da amônia, no final do período 1 e no final do período 2, na camada da superfície, e no final do período 1 e no final do período 2 para a camada do fundo. Observem aqui, bactérias oxidantes da amônia sempre estavam mais abundantes que as árqueas oxidantes da amônia. Então, em um nível de DNA, onde a gente vê a expressão gênica baseado na presença, nós observamos aqui que bactérias oxidantes da amônia estão mais presentes que árqueas oxidantes da amônia. Mas quando eu trabalho em nível de RNA, a dinâmica muda. Observem o mesmo gráfico, bactérias oxidantes da amônia, árqueas oxidantes da amônia. Mas aqui, em cinza, então, o gene AMOA em nível de DNA, cópias de gene, e os transcritos que representam a atividade. A dinâmica mudou totalmente. Árqueas oxidantes da amônia estavam mais ativas que as bactérias oxidantes da amônia. Então, quando eu analiso em nível de DNA, eu tenho um resultado. Quando eu analiso em nível de RNA, eu tenho outro resultado. E o que realmente me interessa é quem está fazendo o processo de oxidação da amônia, que nesse caso nós vimos que são as árqueas, as quais estavam mais ativas que as bactérias, né?
Em relação às bactérias desnitrificantes, ou seja, a expressão do gene no AZ, nós podemos observar aqui que sempre esse gene foi identificado em maior abundância que atividade, comprovando aí, então, que os wetlands construídos verticais, o principal mecanismo de transformação do nitrogênio está associado à nitrificação, e não à desnitrificação. Além disso, no caso, os wetlands construídos verticais livres, né, sem o fundo saturado. Além disso, nós observamos que quando o wetlands estava operando com uma maior carga orgânica na camada da superfície, identificou-se maior atividade de populações desnitrificantes. A partir do momento que a carga orgânica diminuiu, maior atividade de populações desnitrificantes foram identificadas na camada do fundo. Então, observem aí aquilo que eu falei no começo. Mudanças operacionais desencadeiam mudanças populacionais. Provavelmente, essa dinâmica de populações desnitrificantes estavam associadas aí com as concentrações de oxigênio, né? E quanto ao sequenciamento de nova geração de árqueas, observem aqui. Nós temos a abundância relativa identificadas de árqueas na camada da superfície, no afluente do wetlands, na camada da superfície e na camada do fundo. Observem, no afluente nós tínhamos uma grande abundância ativa de árqueas metanogênicas. Ao passo que quando eu vou analisar nas amostras dentro do maciço filtrante, a população de árqueas mudou completamente e nós identificamos aí uma grande abundância de árqueas oxidantes da amônia. Então, observem como este grupo de árqueas foi fundamental no processo de oxidação da amônia, né? Então, a gente entende uma nova dinâmica, novos organismos chaves envolvidos com o ciclo do nitrogênio em wetlands verticais. E com isso, como que nós podemos falar para os engenheiros? Como que nós podemos dar respaldos para o engenheiro diante de análises de ecologia microbiana? Nós mostramos aqui que árqueas são uma comunidade mais ativa que as bactérias oxidantes da amônia, e quando a gente entende que as árqueas são mais ativas que as bactérias oxidantes da amônia, elas são mais resistentes às cargas aplicadas, à disponibilidade de oxigênio, e inclusive elas consomem menos oxigênio que as bactérias, né? Então isso diretamente reflete em como dimensionar os wetlands, como operar os wetlands. E nisso nós também vimos que cargas orgânicas até de 130 gramas de DQO por metro quadrado dia não limita a atividade de populações de amônia. Então, nós podemos sim aumentar, se o quesito fosse nitrificação, nós poderíamos aumentar essas cargas orgânicas que não seriam, a população microbiana não seria interferida. No caso, as bactérias e as árqueas. E, além disso, sob alta carga orgânica, no caso 130 gramas de DQO por metro quadrado dia, a desnitrificação pode ocorrer desde a primeira camada do maciço filtrante, e não só no fundo, como era o esperado. Então, esse foi um estudo que nós fizemos no GESAD. Além disso, além desses dois estudos que eu mostrei para vocês, nós tivemos um outro estudo onde nós gostaríamos de avaliar a dinâmica microbiana envolvida nas transformações do nitrogênio em um wetland construído de fundo saturado, né? Agora não é mais um wetland vertical livre, e sim de fundo saturado. Esse estudo, esse estudo também foi realizado em conjunto com a Universidade Politécnica da Catalunha, na Barcelona, no mesmos wetlands do estudo anterior. A única diferença é que agora nós saturamos um wetlands
um dos wetlands passou a trabalhar com 30 centímetros do fundo saturado. Então, eles tinham uma profundidade útil de 70 centímetros, 80 centímetros, sendo que os últimos 30 centímetros do wetlands construídos vertical de fundo saturado foi saturado com o próprio maciço filtrante. E, além disso, nós mudamos as condições operacionais desses sistemas. Então, agora eles passaram a receber efluente todos os dias, uma carga orgânica de 40 gramas de DQO e uma taxa hidráulica de 133 milímetros por dia. Taxa hidráulica é quantos litros de esgoto eu aplico por metro quadrado de filtro por dia. Então, o que corresponde a uma vazão de 200 litros por dia. No final de operação, então, após 6 meses de operação desses wetlands construídos, operando sob essas condições operacionais, nós coletamos uma amostra da camada da superfície e uma amostra na camada do fundo, tanto para o wetlands construído vertical livre, quanto para o wetlands construído vertical de fundo saturado. E aplicamos a mesma análise que foi mostrada anteriormente. Aqui é PCR, tanto em nível de abundância, nível de DNA, que nos dá como resultado cópias por grama de material filtrante, quanto em nível de RNA, o que nos permite ver a atividade. Então, temos aí como resultados transcritos por grama de material filtrante. Essa técnica foi empregada para a quantificação de bactérias totais, o gene AMO-A, expresso pela enzima amônio monoxigenase, então, da primeira etapa da nitrificação, também para bactérias oxidantes da amônia e para herpes oxidantes da amônia, e também para o gene NOZ, responsável aí pela última etapa da desnitrificação. Então, observem aqui, em relação ao desempenho de tratamento, análises físico-químicas e microbiológicas. Observem que o wetlands construído vertical removeu similarmente a amônia quando comparada ao wetlands construído vertical de fundo saturado. 2 gramas de remoção de amônia por metro quadrado por dia. No entanto, a remoção de nitrogênio foi bem superior no wetlands construído vertical de fundo saturado. 5 gramas de remoção por metro quadrado por dia no fundo saturado, contra 2,5 gramas de metro quadrado dia de nitrogênio total no wetlands construído vertical livre. E aí, quando nós observamos aqui essa dinâmica de populações oxidantes da amônio, nós temos uma resposta bem importante, que é o seguinte. Observem aqui. Nesse ladinho aqui, nós temos uma relação entre transcritos e cópias, ou seja, quanto do gene está ativo em relação à abundância total. E aqui nós temos uma relação entre transcritos, ou seja, quanto que está ativo, e bactéria em relação à quantidade de bactérias totais que nós temos na amostra. No final do período 1 inicial, aqui, na camada da superfície e na camada do fundo, no período final, na camada da superfície e na camada do fundo, eu chamo a atenção só do seguinte, analisem o seguinte, período final, aqui, NOZ transcritos versus a abundância total de bactérias e NOZ a atividade em relação à abundância. Então, observem o período final com o período final após a operação do wetlands construído vertical de fundo saturado. Observem quanto a camada saturada favoreceu a atividade de bactérias desnitrificantes. E a partir daí nós entendemos que se o nosso foco é remoção do nitrogênio total, se o nosso foco é transformar ou reduzir o nitrato a nitrogênio gasoso, nós não trabalhamos mais com um wetlands construído vertical de fundo livre, e sim de fundo saturado, baseado aí na dinâmica de populações desnitrificantes. Então, já para finalizar minha fala aqui, eu entendo que a microbiologia trouxe bastante respaldo para os engenheiros e para o avanço da tecnologia dos wetlands construídos.
mas nós temos muito caminho pela frente ainda. A microbiologia é uma excelente ferramenta, como eu mostrei para vocês, para dar suporte à tomada de decisão nos wetlands construídos. E com isso nós temos vários estudos ainda, no meu ver, a ser feito, sobre o efeito do biofilme sobre o fluxo hidráulico dos wetlands construídos. Como que se dá a produção de energia em wetlands construídos via microbial fuel cells, né? Tem um amplo caminho olhando nesse sentido. Como que se dá a identificação de protozoários e bactérias envolvidas na remoção de patógenos nesses sistemas? Como que se faz a identificação de espécies microbianas que transformam e removem contaminantes emergentes? E, além disso, nós temos aí um trabalho bem grande pela frente com o fósforo, de identificar micro-organismos envolvidos com a remoção biológica do fósforo nesses sistemas. Então, esse eu acredito que é o que vem pela frente e muita coisa já está sendo desenvolvida. Além disso, eu queria deixar 2 convites para vocês. A primeira é, entre no site do GESAD, conheça o nosso trabalho. Para quem gosta de wetlands, quer se inteirar do mundo dos wetlands, o nosso grupo trabalha todo dia em cima da tecnologia dos wetlands construídos. Sempre tem novidade no site. Se vocês querem saber de estudos microbiológicos em wetlands construídos, nós temos aí nesse site diversas publicações, fora a parte os outros trabalhos que nós desenvolvemos ali no grupo, enfocados sempre na tecnologia dos wetlands construídos. Além disso, gente, já foi mostrado aqui para vocês, mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez, nós temos aí o ano que vem a Conferência Pan-Americana de Wetlands Construídos, dos Umidales, em Florianópolis. Se vocês gostaram daquela foto que eu deixei para vocês ali no intervalo, venham na conferência que vocês vão ter possibilidade de conhecer a nossa ilha. E também eu gostaria de aproveitar esse momento em memória do professor Matos, que foi um grande professor, um grande pesquisador na temática dos wetlands construídos, fez grandes feitos aqui para nós no Brasil sobre wetlands, né? O nosso professor Matos, que siga em paz, né? Então era isso, gente. Muito obrigada e agradeço a atenção de todos. Estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigada.